minha gente, como vocês estão? Tudo bem? Firme e forte? Tudo bem. Muito ânimo? Olha que hoje é a nossa última aula desse ano, tá bom? Tá? O ano que vem nós continuamos, vamos dar uma pausa para vocês descansarem. Então, aproveitando nisso, então, o que eu quero falar para vocês? Ó? Vocês que têm acesso à plataforma do InfoEnem, lá na plataforma vocês vão ver que tem algumas aulas que eu gravei de um conteúdo que também cai no Enem, mas pode ser que não dê tempo da gente conversar aqui, tá? Então, o Roger vai subir no canal as aulas genética. Então, você dá uma assistidinha nas aulas de genética, tá bom? E aí, quando a gente voltar, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai conversando. Por que eu tô falando isso? A gente está na pegada de estudar anatomia, não é isso? Então, quando a gente voltar, nós vamos conversar sobre os outros sistemas que também caem no Enem. E aí, eu vou me concentrar nas dúvidas de vocês, tá bom? Qual que é a ideia hoje? A ideia hoje, ó, quem que está sem a lista de exercícios sobre o sistema digestório? Tá? Bate ali na portinha ali pro Roger, porque nós distribuímos na semana passada. E aí os alunos que não estavam, ele deixou guardado lá para entregar. A ideia hoje é a gente resolver esses exercícios, ok? Mas antes eu vou dar um remember daquilo que a gente conversou sobre esse assunto. Fala, bonita. Genética entra naquele esquema do lado de minhas Isso. O que o Enem cobra, tá? A genética mendeliana, então a base é o azinho, o azão, conceito em genética, então você saber o que é fenótipo, o que é genótipo. Então o Enem cobra isso daí também, tá? E aí as aulas que eu gravei fala sobre os tipos de herança que a gente tem, herança autossômica, herança sexual, como diferenciar uma da outra, olhar aquela árvore da família, sabe, a que a gente chama de heredograma ou árvore familiar. Então eu gravei e eu quebrei, eu fiz assim, gente, eu fiz uma primeira aula onde eu falo o que é o heredograma, como que ele funciona, porque às vezes se você não sabe, não adianta nada você partir para o mais avançado se você não sabe nada. Ok? Então tem essa primeira aula. A segunda aula, como ela ficou muito comprida, eu dividi ela em vários pedacinhos. Então quem não sabe nada, assiste a aula inteira. Quem sabe alguma coisa, vai direto na dúvida. Então a minha dúvida é sobre tal tipo de coisa, então você já vai naquele assunto pontual. Ok? Então eu fiz assim, eu vou mandar o material para o Roger para ele colocar para vocês. Tá bom? E já está gravado isso daí, é só liberar mesmo o link. Está na plataforma no YouTube. Hã? Está na plataforma no YouTube. Ó, eu gravei, eu vou colocar no YouTube, lá no meu canal, tá? Só que como o Roger pediu para estar gravando umas aulas a mais para vocês, então o que eu fiz? Eu peguei esse material e eu estou mandando para ele. Então eu acredito que ele vai estar liberando o link para vocês, mas está no YouTube, tá? Esses dois que eu falei para vocês já tá lá no meu canal, já tá lá. Para ele eu fiz uma coisa diferente, que é justamente o quê? Dividir a aula grande em aulas menores, porque eu tenho diferentes públicos na plataforma e aqui também. Eu tenho aluno que sabe alguma coisa, então ele só quer lembrar. Eu tenho aluno que não sabe muita coisa, então ele vai escolher se ele vai assistir tudo ou se ele vai assistir por parte de acordo com o conhecimento que ele já tem, tá? Então, além da aula, também tem material de apoio, texto, que ajuda a entender o conteúdo também. Então, esse assunto aqui, quem quiser, já está no YouTube. Você pode mandar o link do WhatsApp? Mando, eu peço para ele mandar também, tá bom? Tá bom. E aí, assim, a gente vai dar uma paradinha para dar uma descansada, mas mantenha o ritmo, ok? Para as festas, que é importante a gente distrair a cabeça, desaluviar, tirar um pouco a atenção, ok? Mas também aproveita para você ter um ritmozinho menos acelerado do que você já tem, para você dar uma estudadinha, tá? Pra você não afrouxar.
Porque a gente é folgado, filho. O nosso cérebro ele acostuma com o gostoso facinho. Então, se a gente entrar no modo relaxamento por conta das festas, na hora que você for voltar, você vai estar preguiçoso, você não vai querer voltar. E eu quero encontrar vocês aqui quando a gente retornar. Então, faz assim, pisa no freio, mas deixa engatado na primeira marcha. Para você conseguir descansar, que é importante, mas não afrouxa demais, senão você não vai querer voltar. E eu quero que vocês estejam aqui para a gente continuar e mais ainda. Eu quero que vocês completem esse ciclo que vocês começaram, para vocês terem o resultado que vocês querem, ok? Então é importante descansar super, mas não esquece do foco, do alvo de vocês, tá bom? Então hoje é a nossa última aula e a gente vai encerrar isso daqui. Quando a gente voltar, nós vamos continuar nessa pegada. E aí eu quero tirar as dúvidas pontuais de alguns assuntos extras que vocês estiverem estudando, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente falou do sistema de gestão. Olhando para o sistema digestório, tem uns pontos importantes que a gente precisa ter gravado na nossa mente. O que é? Olhando para o sistema digestório, o que de importante acontece na boca, não é isso? No estômago, no intestino delgado. Tá? Então vamos lá. Aqui, nesses 3 órgãos, a gente tem os eventos marcantes da digestão acontecendo. Porque são nesses órgãos do tubo digestório que a gente vai ter a ação das enzimas que participam da digestão. E eu preciso saber quais são as enzimas que agem em cada uma dessas partes do sistema digestório. E lógico, não vamos esquecer do pâncreas. Ó, esse daqui é um órgão anexo. E esses 3 aqui fazem parte do tubo digestório. Então, olhando para a boca, o que eu tenho de importante acontecendo lá? Lembra? A gente tem o início da digestão de carboidrato. Por que a gente começa a digestão do carboidrato lá? Você mastiga o alimento, quebra o alimento pela ação dos dentes, aumenta a superfície de contato da enzima que está na saliva, tá? Só que essa enzima ela vai agir quimicamente sobre o carboidrato. Que enzima que é essa? Ó? Qual é a enzima que age sobre o carboidrato? A amilase salivar. Lembra? De amido. Amido é carboidrato. Então a gente tem essa parte química da digestão começando na boca. E essa enzima age na boca porque na boca a gente tem todos os fatores favoráveis para ela poder trabalhar. Então, olhando para a amilase, qual que é esse fator favorável para ela trabalhar? É a temperatura, que é a temperatura do nosso corpo. Isso não vai mudar, salvo se você estiver bichado, ok? A outra coisa é o pH. Qual que é esse pH aqui da boca? 7. Lembra? Se o pH da boca fosse ácido, nem dente você tinha. Ok? E o ácido que nós temos aqui agindo no estômago, ele é tão forte, se você pegar esse ácido e colocar sobre a mesa, vai furar a mesa. Imagina isso agindo na boca. Dentes nós não ia ter, beleza? Segredinho? Essa ação ácida, esse meio ácido, a gente vai ter no próximo compartimento, que é onde eu tenho outro evento importante da digestão acontecendo. Por quê? Ó, o início
vai ser digerida no estômago? Mesma coisa. Porque eu tenho uma enzima que age sobre essa proteína. Que enzima que é essa? Ó, começa com pepsina. Grava o nome daquele refrigerante, Pepsi. Lembra do Pepsi, concorrente da Coca, tá? Então, ó, Pepsi, bota um na no final, você já gravou o nome da enzima, então tá fácil decorar. Para você saber sobre qual substrato essa enzima vai agir, já que o nome pepsina não te lembra bosta nenhuma, então você memoriza que P de proteína. Pronto, agora eu sei. Essa enzima vai quebrar a proteína. Só que essa enzima, ela é chata, ela também vai ter as exigências. Qual é a exigência dela? A temperatura do vosso corpo, é esse segredinho, mas ela vai ter um pH diferente. Esse pH, para ela trabalhar, tem que ser o pH ácido, ó. Aqui o pH é neutro. Fala, bonita. Quanto tempo demora para ter essa transição de pH? Para mudar? É, que a gente ingerir um alimento que tem tipo banho. A gente não vai ter o mesmo pH ácido e neutro no mesmo compartimento. E para ter essa separação, se a gente olhar para o sistema digestório, vamos só fazer um desenho aqui básico. Ó. Aqui está a boca, certo? Lembra a boca? Faringe, esôfago, estômago, intestino. Ó. Eu tenho uma válvula aqui que muda para poder diferenciar o ambiente, inclusive eu manter a ação do ácido que está aqui, retornando e prejudicando algum outro órgão do meu sistema digestório, ou continuando e prejudicando os órgãos que vêm depois. Então, a sacada do nosso corpo é justamente conseguir fazer essa separação, para eu conseguir ter o pH certo de acordo com o órgão que eu estou falando. Não é só isso. Eu tenho a válvula que não deixa nem voltar e nem ir adiante. Mas eu tenho o quê? No estômago, é o estômago que produz a enzima. Ele também produz a substância ácida. Então, vamos pôr aqui em algum lugar? Ó. Aqui está o estômago. A acidez do nosso estômago se deve ao suco gástrico. O que tem nesse suco gástrico? Ó. Como é o nome desse cara? HCl. O ácido clorídrico. Então, as células do estômago produzem esse ácido. Também produz a enzima. A junção dessas duas coisas, o HCl, que é o ácido clorídrico, mais a pepsina, é que eu chamo de suco gástrico, é a sopinha. Entendeu? Então, o próprio órgão produz o meio para ter esse pH adequado. Entendeu? Então, eu saio de um compartimento, eu vou para o outro, aqui nesse órgão eu tenho essa alteração, que é o próprio órgão que produz isso daí. Certo? A mesma coisa a gente vai enxergar no intestino delgado. Mudou o ambiente, mudou o pH. Esse pH ele é alterado em função de uma substância que os órgãos do sistema digestório vai produzir. Certo? Tá? Alguém falou, professor? Tá. Como funciona a azia? Tem coisas que a gente come, porque assim, se a gente olhar o estômago, ele é revestido por uma camadinha. As células que estão aqui na parede interna, voltada para dentro, tá? Essas células que estão aqui, elas produzem uma meleca, um muco, uma secreção. Essa melequinha vai proteger o estômago da ação do HCl. Então, imagina que essa meleca é forte. Tudo bem? Só que tem coisas que a gente come, que a gente ingere, e destrói essa proteção natural. Então, é o alimento que você ingere. Não só isso.
Às vezes tem uma bactéria que ela também consegue agir sobre as células do estômago, e aí o estômago para de produzir esse muco que protege o seu estômago. Então, se você não tem essa proteção, essa melequinha, esse muco que protege, o que vai acontecer? Imagina que esse negocinho branco aqui é o HCl. Se eu não tenho essa proteção, o que vai acontecer? O ácido vai começar a agir sobre o órgão, sobre o aparelho do órgão. No primeiro momento, você vai sentir essa azia, essa queimação, esse desconforto. Se o negócio vai evoluindo, vai virando uma feridinha, uma gastrite, a ferida. Essa ferida ela pode ficar maior e perfurar, é a úlcera. O negócio vai evoluindo. Mas por quê? Tudo começa com aquilo que você está ingerindo. Então, às vezes, o que faz mal para mim não faz mal para você. Então, tem pessoas que é o café que faz mal. Tem pessoas que é o refrigerante que faz mal. Então, varia. Ok? Meu avô paterno, ele morreu de úlcera. De uma úlcera no estômago. Por quê? Tá? Porque formou essa ferida e acabou perfurando. Lógico que a gente também tem fator emocional envolvido. Puta dor no estômago que eu tô, fiquei nervosa com alguma coisa, começou a me dar um mal-estar, não é assim? Então o fator emocional ele também influencia. Porque tudo começa no cérebro. É o cérebro que manda, é o cérebro que dá a ordem. Lembra que eu comentei? Ele é o carro-chefe. Ele manda o sinal para os órgãos funcionarem, produzir o que tem que produzir. Esse sinal pode ser um impulso elétrico, um choquezinho, ou esse sinal pode ser um hormônio que vai agir no lugar certo para estimular a produção de outras coisas. Então, se o seu emocional está abalado, quem está abalado? É o teu neurológico. Então, isso também influencia bastante. Ok? Continua a nossa brincadeira. Então, vamos lá. Quando a gente vai chegar lá no seu intestino, lembra? Que a porção inicial chama do útero. Aqui ocorrem eventos muito importantes da digestão, porque a gente tem a finalização, finaliza a digestão. Agora eu vou voltar à inicial da palavra só, tá bom? Carboidrato, que começou lá na boca, lembra? E proteína, que começou no estômago, beleza? Tá. Por que ocorre a finalização, da digestão dessas substâncias? É por conta da ação do pâncreas. Então vem cá, deixa uma seta, vou vir para cá. Por que termina a digestão aqui? Quando o alimento chega lá no intestino, o pâncreas envia o suco pancreático. O que tem nesse suco pancreático? Lembra que eu disse? É uma sopinha de enzimas. Quais as enzimas? A gente tem a amilase pancreática. A amilase pancreática, ela vai terminar a digestão do carboidrato. Lembra? Amidiamito. Então termina aqui, carboidrato. Nessa sopinha, a gente vai ter a tripsina. Ela vai terminar a digestão de quem? Da proteína. Pronto, aqui é para finalizar a digestão daquilo que começou. Mas, no suco pancreático, a gente também tem as outras enzimas que vão digerir aquilo que nós nem começamos. Então, aqui, você inicia, termina a digestão de lipídios. Lembra gordurinha? Gordurinha, lipídios e ácidos nucleicos. Por que eu termino a digestão? Começa e termina a digestão. Lembra do suco pancreático? Ele também tem,
A lipase é a nuclease. Bora lá. Lip lembra o quê? Lipídio. Nuclease de ácidos nucleicos. Então, cada enzima vai agir sobre o seu material. Então, a lipase vai agir sobre lipídio e a nuclease sobre o material genético. Lembra que eu comentei com vocês? Se tudo que você come, que for de ser vivo, tem o material genético desse ser vivo. O nosso corpo vai usar isso daí para nós. Ok? Precisa digerir para conseguir entrar na célula. Então, no meu duodeno, a gente vai terminar tudo aquilo que começou e digerir todo o resto que falta. Por que que isso é possível? Pela ação do pâncreas. Então, é bastante importante para o sistema digestório, olhando para essas enzimas aqui, ó. Sossegadinho? Perfeito. O suco pancreático, além de ter as enzimas digestivas, também tem, agora eu vou puxar a seta aqui, ó. Também produz bicarbonato. Cálcio. É o bicarbonato de cálcio que faz o pH do duodeno, ó, ser 8. Então percebe, lembra que eu comentei? O órgão em si tem o pH adequado para terminar o processo que precisa acontecer ali. Por que esse pH aqui é alcalino? A que se deve um pH alcalino lá no seu intestino delgado, lá no duodeno? Se deve ao bicarbonato de cálcio produzido pelo pâncreas. Então, o pâncreas produz isso daqui, além das enzimas. Manda isso tudo para o duodeno, que lá finaliza a digestão. Terminou a digestão? Agora eu preciso absorver. Eu vou absorver como é isso. Isso é importante. É um dos exercícios que eu coloquei para vocês. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Ó. Vou desenhar. Só o nosso intestino aqui, ó. É um tubo, certo? Se eu pegar esse tubo e cortar, eu vou enxergar o tubo. Ok? Esse tubo tem a parede muscular. Ó. Aqui dentro do tubo, lá no intestino delgado, lá no jejuno, lá no ilho, a gente tem o quê? Os nutrientes. Que serão absorvidos. Onde isso acontece? No jejuno, no ilho. Ok? É no restante do nosso intestino delgado, beleza? Se eu olhar para o seu intestino delgado, essa partezinha de dentro é oca, porque é onde os nutrientes estão passando. O órgão é muscular, só que pasmem. Ó, olha como que é internamente, tá? Parece que você tem um monte de dedinhos, ó. Isso é muito importante, gente. Super importante. Ó, vou pintar. Só para você enxergar, beleza? Isso que vocês estão enxergando parece um monte de dedinhos. Isso é o que nós chamamos de vilosidades. Vilosidades ou microvilosidades.
é aqui que acontece a absorção. Por quê? Veja bem. Os nutrientes que estão aqui dentro desse meu intestino delgado, eles vão cair nesses espacinhos aqui, ó, tá vendo? Ó. Vai aqui, ó. Agora você imagine 6 metros de intestino onde o alimento está passando e à medida que ele está passando aqui, os nutrientes vão caindo nesses espacinhos aqui, ok? Se a gente pensa o seguinte, essas expansões chamadas vilosidades é uma forma do nosso intestino ele conseguir absorver os nutrientes, fazer com que esses nutrientes permaneçam ali o máximo de tempo possível para absorver o máximo de coisa que você consegue absorver. Se o seu intestino ele fosse liso, se ele fosse assim, ó. Se não existissem essas vilosidades, os nutrientes iam estar aqui, eles iam passar direto, fluxo ia seguir. Como tem essas vilosidades, os nutrientes vão caindo nesses espaços. E aí a gente ganha tempo para absorver esses nutrientes. A função dessas vilosidades é essa. É aumentar o tempo de permanência do nutriente dentro do intestino para eu conseguir absorver o máximo possível dos nutrientes que eu estou ingerindo. Se eu estou mandando um monte de nutriente para o meu corpo, eu estou mandando um monte de comida para o meu corpo. Se eu estou recebendo comida, sou uma pessoa alegre, feliz e contente. Eu vivo muito bem, obrigada, funciono muito bem, obrigada. E se eu não estou recebendo esses nutrientes? Se não está vindo nutriente para mim, eu vou estar em pé, firme e forte, vou conseguir viver muito tempo? Não. Ok? Então a importância dessas vilosidades é justamente fazer o quê? Aumentar o quê? O tempo do nutriente ali, para a gente conseguir absorver o máximo possível. Acontece que tem pessoas que já nascem com defeito de fábrica. Tem pessoas que essas vilosidades, elas são assim, ó. Cadê meu espacinho? Ó, são bem curtinhas. É isso aqui, ó. O cara já nasce com defeito de fábrica. Então, qual é a implicação disso? Se não tem muita velocidade, não tem muita superfície de contato para esse nutriente ser absorvido. Como assim, Pri? Ó, o que está passando aqui nessas vilosidades? Ó, vaso sanguíneo. Ó. É a circulação sanguínea que está aqui. Ó. A circulação. É o sangue. Tudo aquilo que está passando no seu intestino atravessa a parede dessa vilosidade e cai no interior do vaso sanguíneo. É o teu sistema circulatório que vai distribuir para todas as células do corpo, ok? Se essas vilosidades são curtinhas, é pouco nutriente que vai conseguir chegar até esses vasos sanguíneos. Não vai ter tempo para absorver isso daí, ok? Tem gente que nasce assim com defeito de fábrica. A pessoa demora para descobrir. Tem pessoas que ao longo da vida desenvolvem a doença, tá? É a que a gente chama de doença celíaca. Ou seja, a pessoa não tem vilosidades intestinais desenvolvidas. Isso se deve, é um fator genético, tá? Quando eu falo que é defeito de fábrica, eu estou querendo dizer, meu, que você já nasceu aviada já. Pegadinho, tá? Aí a pessoa ela só vai estimular essa alergia a se desenvolver. O que vai desenvolver isso daqui? Vocês já ouviram falar pessoas que têm intolerância ao glúten? Pessoas que quando você vai no mercado, ela olha no rótulo da mercadoria, do produto, para poder ver se tem ou não daqui. Se tiver glúten, a pessoa não pode comprar, ela não pode ingerir. Por quê? No intestino,
essa proteína causa muita sensibilidade, inflama as vilosidades, diminui essas vilosidades e o cara não consegue absorver os nutrientes. Então a pessoa tem que ter o máximo de cuidado com a alimentação que ela tem, tá? Ela não pode ingerir isso daqui, por quê? Essa substância causa uma inflamação nas vilosidades. Então ela não vai conseguir realizar a absorção de nutrientes. Então tem pessoas que nascem com esse problema. Um pouquinho de glúten que o cara ingere já é o suficiente para ferrar tudo. Tem gente que precisa ingerir várias doses, várias vezes, para daí o problema acontecer. Tem gente que um pouquinho que ingere já desembesta o problema. Então você vê que tem graus de problema, né? O problema ele é 880. Não é assim 880, não. Ele tem níveis diferentes, ok? Fala, bonita. Pode ser tanto aquele tipo. Dois são para quem. A velocidade normal está aqui, certo? Se a pessoa ingere o glúten, por mais que a pessoa tenha o intestino assim, ele fica desse jeito. Então é uma alteração das vilosidades, por conta de uma irritação que essa substância provoca no intestino. Essas vilosidades são elas que absorvem os nutrientes e elas jogam na corrente sanguínea. Atravessa elas. Atravessa. Imagina o meu dedinho aqui, ó. Imagina que os meus dedos, então se você olhar, me parece um dedinho, né? Então imagina que os meus dedos são essas vilosidades, ok? Ao redor de toda a parede interna do tubo, no caso ali do duodeno, do jejum, do ilho, ok? Então ali você tem as vilosidades, perfeito. Os nutrientes, eles caem nesses espaços, ó. Então, o alimento que está passando aqui no meio, ele vai sendo empurrado, certo? Mas o que caiu aqui, se essas vilosidades são grandes, os nutrientes que caíram aqui não vão ser arrastados. Eles vão permanecer aqui e eles vão ser absorvidos, certo? Mas imagina assim, uma rede não, uma armadilha. Aqui está passando o alimento. De repente tem um buraco, o alimento que está passando aqui, uma parte passa e vai. A outra parte cai aqui, ó, buraquinho, que seriam essas vilosidades. O que caiu aqui vai ser absorvido, certo? O que está passando e está seguindo vai ter momentos e vai ter uns buraquinhos mais lá na frente, as vilosidades posteriores, e vão continuar recebendo esses nutrientes. Então, se fosse desenhar uma linha reta, como que seria? Só para você enxergar. Ó. Vou pegar um pedacinho da vilosidade e fazer reto para você enxergar. Aqui está a vilosidade. Aqui está a parede do intestino. Aqui é a vilosidade. Então, eu tenho aqui os vasos sanguíneos. Imagina que você tem uma massa de alimento que precisa ser absorvido aqui. E ele vai, pelo peristaltismo, ele vai sendo empurrado para frente. O que é o peristaltismo? Contrai a musculatura do intestino e segura aquele alimento por um tempo numa determinada região do tubo digestório, para dar tempo de cair nos buraquinhos. Contrai mais um pouco e vai empurrando ele. Isso ao longo de todo o intestino, beleza? Então vai. O nutriente que está aqui, essa massa, são esses nutrientes. Eles vão cair nesses buraquinhos. Passa um pouco mais adiante, vai cair mais um pouquinho aqui. Vai caindo mais um pouquinho aqui. Os que estão aqui nessa cavidade, nessa reentrância, eles serão absorvidos. Vai atravessar a parede, que é uma camadinha de célula, é fina, certo? Então atravessa, aí vem para o capilar sanguíneo, que é um vaso sanguíneo muito fininho, e entra dentro do sangue. Aí vai ser distribuído através do sangue para todo o seu corpo, ok? Então, imagina que isso vai acontecendo nesses 5, 6 metros de intestino que você tem. É muito intestino.
Ok? Então você tem um certo tempo para permitir que a absorção aconteça. O que aumenta a absorção é o fato de existirem essas vilosidades. Porque se não tem ela, olha o que acontece. Veja só. Faz conta que não tem. Tá? Aqui está a parede do seu intestino. Então, aqui está a parede do intestino. Na parede do seu intestino, que é músculo, você tem vasos sanguíneos. Os nutrientes estão aqui, ó. Concorda comigo que ele está sendo arrastado, passa reto, passa direto? Então, as vilosidades, elas vão ajudar nesse sentido. Facilitar. É tipo a armadilha, meu. É a armadilha. O nutriente cai ali, opa, ali ele fica até ele ser absorvido. Entendeu? Então, você vai ter todo o trajeto do intestino para fazer com que esses nutrientes sejam absorvidos. De modo que aquilo que você não consegue absorver vai embora, sai junto com a bosta. Uma pessoa que não tem as vilosidades, o que está saindo nas fezes dela? Por que você digeriu tudo? Você teve o trabalho de digerir tudo, mas não vai absorver quase nada. Entendeu? Tá? Então é isso que acontece com o indivíduo que tem esse problema, né? Isso aqui é um problema genético. Bom, são pessoas que não conseguem trabalhar com essa proteína, o cara fica tudo viado. O intestino dele fica agredido e ele não consegue absorver, tá? Prejudica as vilosidades. Diga. Diga. Os eles começam a ser absorvidos, eles começam a finalizar a digestão no duodeno. Mas eles começam a ser absorvidos onde? No duodeno, no líquido. Se a gente for olhar num contexto geral, o que acontece? Didaticamente falando, a gente fala, gente, a absorção dos nutrientes acontece no jejum e no hígado. Porque lá ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes. Mas se você for olhar na real, no estômago você tem uma pequena parte de nutrientes que é absorvida. Entendeu? Tá? Mas a concentração maior da absorção é no intestino. Então, didaticamente, a gente separa assim, para facilitar a compreensão do aluno. Tudo bem? Tá? Então, é isso que acontece aqui. Pegou aqui do intestino? Agora vem cá, ó. Eu comentei com vocês a participação do pâncreas na digestão do alimento. Certo? A ação do suco pancreático sobre a finalização da digestão, que acontece aqui no duodeno, e aí a gente viu como que é a absorção dos nutrientes depois que tudo é digerido. Mas o pâncreas, ele também tem outra participação, que é a seguinte, ó. É importante falar, tá, gente? Olhando para a digestão, ó. Olhando para a digestão, o pâncreas, ele produz o suco pancreático, tá? Ok? Mas o pâncreas é um órgão misto, ele faz duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Certo? Então, para a digestão, ele ajuda na terminalização do processo. Mas, no sistema endócrino, o pâncreas vai produzir dois hormônios. Que hormônios são esses? A insulina. Um outro hormônio chamado glucagon. O hormônio. Qual é a função da insulina? Qual é a função do glucagon? Esses hormônios têm funções contrárias. Ok? Um faz o serviço contrário ao que o outro fez. Imagina assim, esse espaço onde eu tenho para eu andar, que está aqui marcado no chão com uma fita crepe. Imagina que a fita crepe é a membrana plasmática da célula. Aonde eu estou,
é o espaço interno, é o citoplasma dessa célula. Está conseguindo enxergar isso? Está imaginando isso? Então, do lado de fora, aonde vocês estão, faz de conta que é o meio extracelular, onde estão aqueles nutrientes que foram ingeridos e eles foram absorvidos e estão circulando no sangue, estando lá na célula. Se, dentre os nutrientes, eu tiver o produto final da digestão do carboidrato, que é o monossacarídeo, lembra? Um exemplo de monossacarídeo é a glicose. Se eu tiver a glicose precisando entrar na célula, a glicose, esse açúcar, só vai entrar com a ajuda de um hormônio chamado insulina. É como se fosse assim, ó. Aqui está a glicose, beleza? A minha é a glicose. A glicose não consegue entrar sozinha. Ela precisa que alguém pegue ela pela mãozinha, traga até a célula, desce no absurdo e faz entrar. A insulina faz isso. Tira o açúcar do sangue e leva para dentro da célula. Essa é a função da insulina. Quem produz? Pâncreas. Ok? Agora imagine que uma vez dentro da sua célula, essa glicose, que é o carboidrato, lembra a função do carboidrato? Produção de energia. Então essa glicose está sendo usada para a célula funcionar, para o seu corpo todinho bonitinho funcionar, beleza? Tá bem? Se não tiver insulina, você vai conseguir jogar açúcar dentro da célula? Se não tem açúcar dentro da célula, a célula tem como produzir energia para funcionar? Pegou isso? Continua. Como é o nome daquele problema de saúde das pessoas que não conseguem produzir por um defeito de fábrica? Quando eu falo defeito de fábrica, eu estou falando, ó, é o DNA do cara que sofreu alteração, beleza? Tá? Como é o nome daquele problema de saúde que a pessoa tem? Ela não produz a insulina de forma natural, ela precisa injetar, não engolir. Tá vendo? Pri, por que eu não posso engolir? Tem que levar picadinha. Insulina, olha lá, é um hormônio à base de... Qual compartimento do seu corpo essa proteína ia ser quebrada, digerida, se você ingerisse? Se a insulina fosse um comprimido e você pudesse engolir ela, onde que ela ia ser quebrada? Daí não ia funcionar, não ia fazer bosta nenhuma. Tudo bem? Infelizmente tem que ser injetado, então você tem medo de agulha, já era, vai com medo mesmo, né? Você quer ver? Então, ó, esse hormônio aqui, quando dá ausência, você não consegue usar o açúcar que está no teu sangue, beleza? A pessoa que não produz a insulina tem diabetes, lembra? Tá? Então, a ausência desse hormônio desencadeia um problema de saúde que nós chamamos de diabetes. Você pode nascer, sim, já programado? Sim, pode. Mas você pode, ao longo da tua vida, desenvolver o diabetes. Dois tipos. Aquela que é congênita e aquela que, por hábitos alimentares não adequados, você acaba desenvolvendo, beleza? Tá bom? Então, o problema reside aqui. O pâncreas para de produzir a insulina. Aí você tem que injetar. Fala bonito. Fala de novo. Esse aqui? Vou falar agora. Então, vamos lá. Eu te disse que a insulina ajuda a fazer o açúcar entrar na célula, ok? Agora, imagina a seguinte situação, ó. Você comeu bastante, ingeriu muito carboidrato, mas você consumiu bastante e o seu corpo não vai usar tudo aquilo, porque não é assim, tá? Como usa tudo de uma vez. O excesso, a gente guarda. Lembra? Agora, volta só um pouquinho no passado, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Você ingeriu o carboidrato, grandão. Passou pelo sistema digestório e foi quebrado. Liberado as unidades. Aqui é a unidade. A unidade entrou na tua célula com a ajuda da insulina. Eu estou falando do açúcar. A glicose. Entrou. A glicose vai ser usada para a produção de energia. Mas e o excesso?
que acontece com o excesso da glicose? Dentro da célula, o que acontece? Ó, o excesso da glicose que está no teu sangue, ele vai ser levado para o músculo ou para o fígado, porque esses são os órgãos de armazenamento. Então fica guardado lá. Só que não fica guardado sob a forma de glicose. O que as células musculares e os hepatocytos fazem? Entrou, faz de conta que a célula muscular é aqui ou do fígado, beleza? A glicose entrou. Dentro dessa célula, uma glicose vai se juntar com uma glicose, que vai juntar com a outra glicose, que vai juntar com a outra glicose. Você não está fazendo um carboidrato grande? Isso que vai acontecer dentro da célula, para poder ficar armazenado, não ficar solto, ficar guardadinho no lugar. Isso daqui é a nossa reserva. De quem? Dos animais. Essa reserva se chama glicogênio. É a reserva energética dos animais e dos fungos. Está guardadinha aqui. O excesso, lembra? Aí, para que guarda esse excesso? Você usar quando precisa. Quando que você precisa? Sabe, por exemplo, aquele dia que você acordou de manhã atrasado para ir para a escola, não deu tempo de tomar café? E na tua escola não vai ter merenda? Você só vai almoçar? Você ficou muitas horas sem comer. Até te dá uma tremedeira se você ficar muito tempo sem comer. Às vezes você passa até um pouquinho mal, né? Mas você não morre. Por quê? Olha o que o seu corpo vai fazer. A reserva que está lá, o glicogênio que está lá, dentro do músculo ou do fígado, vai ser colocado em circulação para funcionar. Aí eu preciso reverter em glicose novamente. Quem faz essa reversão em glicose novamente? Joga para fora, para cair no sangue. E uma vez no sangue, na forma de glicose, vai ser mandada para todas as células do seu corpo funcionarem. Quem faz isso é o glucagon. Então percebe? A insulina tira o açúcar do sangue. Então, se você fizer um exame de sangue e você tiver acabado de comer, vai ter uma quantidade muito grande de açúcar no seu sangue, certo? Se você tiver bastante açúcar no seu sangue, é para você ter bastante insulina no seu sangue. Ok? Tá? A insulina vai e faz o serviço. Tira o açúcar do sangue para colocar dentro da célula. Já fez o serviço. Ok? Aí, se você for fazer a de jejum e vai dosar hormônio, essa de jejum. Qual hormônio que você vai ter circulando? É a insulina ou é o glucagon? É o glucagon. Porque a insulina só entra em ação se tiver açúcar no sangue. Mas se não tem açúcar no sangue, qual que é o hormônio que vai estar no sangue para fazer esse açúcar voltar para o sangue? O hormônio contrário. Então o glucagon tem um efeito contrário. Tudo bem? Tá? Eles trabalham basicamente juntos, mas um desfaz aquilo que o outro fez. Trocando em miúdos é isso que acontece. Um tira, o outro põe. Então, trocando em miúdos é isso que vai acontecer. Ó. A insulina, ela tira o açúcar do sangue. O glucagon, ele devolve. Do sangue. Ok? Tira o açúcar do sangue para voltar dentro da célula, para a célula ter um combustível para trabalhar, continuar viva, funcionando. Ok? Eu vou botar açúcar no sangue porque esse cara não tem mais açúcar circulando no sangue, ele ficou de dieta. Ele fez um jejum severo. Então, para esse cara não cair morto, duro, eu vou pegar a reserva de açúcar que ele tem, botar em circulação no corpo dele, para fazer o corpo dele continuar funcionando muito bem. Obrigada. Uma vez que eu coloquei esse açúcar circulando no sangue, quem que fez isso? O glucagon. Quem que vai aparecer depois? Para pegar esse açúcar e levar até as células que precisam receber para trabalhar? A insulina. Fala bonito, você levantou a mão? Vocês entenderam a brincadeira? Ok? Tá?
Então isso aqui é bastante importante para vocês também compreenderem, porque o pâncreas, esse cara é Chuck Norris. Você já ouviu dizer câncer do pâncreas? São parênteses. Próximo de mim, porque é de família próxima, não que é parente, graças a Deus. Amém, Jesus. Próximo de mim eu conheci 3 pessoas que tiveram câncer no pâncreas. Em 2 meses morreram. Quando você ouve falar em câncer, você não vê que a pessoa faz o tratamento? Tem gente que fica muito tempo fazendo o tratamento. Mas se é câncer no pâncreas, não vive muito tempo. Aí você consegue enxergar a importância desse cara? Se o cara está com esse órgão comprometido, o que para ele não vai acontecer? Vai finalizar a digestão. Então ele não vai ter o que absorver. O açúcar que ele teoricamente está mandando para o corpo e faz as células funcionarem, ele não está podendo fazer isso. Então o cara vai ficar zoado. Fala bonito. É assim, ó. Se você fizer um histórico da sua família, lembra do heredograma que eu te disse? Tá? Ele ajuda bastante nesse ponto também. Se você fizer um estudo da sua família, existe sim a possibilidade, né, de você desenvolver um câncer se isso já é uma informação que está na tua família. Ou seja, uma herança genética. Tudo bem? Mas tem casos em que a pessoa tem a informação para ter o câncer, mas ela não dá sorte para usar. Por que é comum indivíduos da mesma família desenvolverem o mesmo tipo de câncer? Porque essas pessoas têm os mesmos hábitos alimentares, come a mesma coisa, vai no mesmo lugar, faz as mesmas atividades, ok? Mas eu posso ter dentro de uma família o gene ali na família, mas ele não se expressar em mim, porque eu sou o diferente. Eu tenho um hábito totalmente diferente do restante, tá? Então isso é uma coisa que acontece. Eu tenho a predisposição genética, mas isso não significa que eu vou desenvolver o problema. Está relacionado aos hábitos que eu tenho na minha vida. Da mesma forma, tem pessoas que não tem ninguém na família que tem esse problema, esse gene para o problema, mas aquele cara nasceu com a sorte, vamos falar assim, né? Nasceu bichado, ele acaba desenvolvendo a herança. Porque o câncer é o quê? A formação de células anormais. Então, durante a formação de novas células, tá? Existe toda uma preparação da célula. Tudo bem? Durante esse processo, eu produzo uma proteína. E ela verifica se tudo aquilo que foi feito está, ó, joinha. As pessoas que nascem blindadas geneticamente, elas não produzem essa proteína. Só que não é uma coisa que você nasce e já começa o gene ativado a trabalhar. Não. Ao longo da vida, em algum momento, acaba desenvolvendo. Então, é um gene que acorda em algum momento. Você está entendendo? E aí, essa proteína é chamada de T53, ela não é produzida. Se ela não é produzida, qualquer erro que a minha célula que está em fase de reprodução, ela cometer, esse erro não vai ser corrigido. Então essa célula está alterada, está com o DNA alterado, houve um erro, mas esse erro não foi corrigido. Então eu vou passar esse erro para as outras células. Eu estou produzindo células anormais geneticamente falando, entendeu? Tá? Isso por conta da ausência de uma proteína. Essa proteína você pode nascer ou ela, ao longo da sua vida, ela pode se tornar inativa? Sim. Quais são os fatores que estão relacionados com isso? Tá? Qual que são os hábitos da pessoa? O que ela come, a que ela se expõe? Então, por exemplo, aquilo que você ingere influencia. Se você toma muito sol, qual é a sua atividade? Qual é o seu trabalho? Então, tem fatores externos que agem para fazer com que aquilo aconteça. Então é bem complexo a gente falar de câncer. Pegadinho? Fala bonito. Por aí, da minha situação do câncer, ele precisa também por espelho. A minha vida teve no estômago, minha avó teve no útero e minha mãe teve na mama. Só que no estado da biópsia da minha mãe, o câncer dela era hormonal. Câncer hormonal? Vou chutar. Tá bom? Vou chutar.
Pode ser que o hormônio, ela desenvolveu o câncer por conta de um hormônio que deveria trabalhar e não foi produzido para trabalhar. Então a célula que estava sendo formada, ela não recebeu esse estímulo do contrário para ela não ser produzida. Entendeu? Então pode ser isso daí. Sossegadinho? Ó, pega a nossa folha. Vamos começar do começo? Eu quero resolver todos os exercícios. Todos. Então eu vou começar com aqueles que falam sobre órgãos do sistema digestório. Depois, a segunda folha é o Enem mesmo cobrando. Mas não se assusta, tá? Ai, que tiver na minha família, eu vou ter. Se tem caso na família, isso já é uma chavinha pra gente se cuidar, porque quando você descobre antecipadamente, vai, cuida, trata, tá tudo certo. Então, número 1, tá vendo? Ó, sistema digestório. Vou começar com esse, que é frente e verso. Tem um trechinho do sistema digestório aí, ele bota o nome, né? Ele fala estômago, pâncreas, fígado e o duodeno. Daí ele diz assim, ó. Analise o esquema que representa a parte do sistema digestivo do homem e responda. A. Qual o nível de acidez? Qual que é o pH no estômago? pH 2. Então, exercício 1. pH é 2. Ou seja, ácido. Essa aqui é a letra A. Exercício 1. A letra B. No intestino delgado, o pH gira em torno de 8. A que se deve a alcalinidade do intestino? Ao bicarbonato produzido pelo pâncreas. Tá? Entendi essa pergunta. Ó, ele fala assim, se a gente pegar o intestino delgado, a porçãozinha inicial, o duodeno, ali o pH é 8. Então veja bem, na boca é 7, no estômago é 2, mas no intestino é 8. Mudou o pH. O que acontece nesse abençoado desse intestino, que está tão perto do estômago, né, do ladinho, que o pH muda assim, ó, pá, do nada. Alguém produziu a substância que dá essa alcalinidade para o órgão. É o pâncreas. Então se deve ao bicarbonato produzido pelo pâncreas. Lembra do suco pancreático? Lá no suco pancreático a gente tem as enzimas e o bicarbonato, tá? Se deve ao bicarbonato. Produzido pelo pâncreas. Então imagina que se não tem essa bagaça aqui, do jeito que o bolo alimentar está saindo do estômago, permanece lá no intestino, então vai ficar ácido. As células do intestino estão adaptadas a receber aquela acidez? Não, então você começa a ferir o intestino, por conta desse ácido que está lá. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem o pâncreas colaborando até nisso, né? Tá? C. Sobre que substrato alimentar atua a pepsina do estômago? Ó, sobre proteína. Professora, Oi. sobre a pergunta, como é que o suco ácido que é produzido pelo estômago é ácido, certo? Ele é levado pro duodeno junto com o alimento ou não? Ele permanece... Mistura tudo com a comida, tá tudo misturado. Ele não tem no intestino, não? Não tem no intestino. Na hora que cai no intestino, olha que negócio louco. Eu acho que tá o estômago, né? Imagina que isso tudo tem sinal, tá? As células aqui, as células nervosas, captam e já mandam o sinalzinho pro pâncreas. Tá aqui, injetar o líquido dele. Então, o bolo alimentar, ele está saindo do estômago, passa pela válvula, opa, ó a campainha. A campainha foi acionada, imediatamente o pâncreas injeta a substância alcalina, que é o bicarbonato. Uma vez aqui, ele vai neutralizar a ação do suco gástrico, ácido clorídrico, entendeu?
Letra D. Qual a função da bile produzida pelo fígado? Gente, lembra? A bile não digere bosta nenhuma, pelo amor de Jesus, você não comete esse erro. A bile emulsiona a gordura. Emulsionar é você fazer o seguinte. Você vai pegar aquele pedação de gordura, caiu lá no duodeno, certo? E aí você vai fragmentar ela em pedaços menores. Você vai separar em pedaços menores. Então, colocar aqui a função é partilhando pedaços menores também tá certo. Certo? Então, colocar aqui a função da bile é cortar a gordura em pedaços. Cortar em pedaços menores, dividir em tamanhos menores para a ação da lipase. Tudo bem? Então, ela envolve aqui a gordura e aí quimicamente ela vai ter o ponto de acesso para a lipase conseguir se conectar a esse pedacinho de gordura e quebrar. Anta com espadachim. Ó, quando a gente fala em emulsionar, envolver. Emulsionar significa envolver, transformando em pedaços menores. E esse envolver também implica no quê? Criar um ponto de acesso para a enzima. E a lipase, lembra? A lipase vem e age sobre o lipídio. Então vai estar num tamanho bom e vai ter os pontos, quimicamente falando, os pontos corretos de encaixe da lipase. Então, se você está num tamanho grandão, a gordura está grandona, imagine uma bola gigante, você tentando catar ela, você não consegue se conectar a ela, se a sua mão é pequena. Agora, se você pega essa bola grandona e divide em pedaços menores, a sua mão consegue encaixar, segurar e apertar. Imagina que isso vai acontecer. Então, quando você fala em emulsionar, você está envolvendo essa gordura, né? Para ela se tornar em partículas menores. Para daí sim, essa enzima conseguir se encaixar, fazer o processo de quebra química. Isso é o mesmo que fala que é o detergente. É o detergente natural. Então, facinho de você enxergar. Quando você está lavando louça, você comeu uma como é que é o nome? Vou lembrar o nome aqui. Uma costela. Você come aquela costela que a bicha tem um monte de gordura que chega a grudar no prato, não é assim? Né? Aí você vai lavar o prato, você joga água. Gruda. Não, porque gordura não vai com água, não liga. Mas se você jogar o detergente em cima, você vai ver que começa a dar uma colada da gordura do prato. Descola, né? Então é isso que acontece. Então ela envolve, descola, quebra em pedacinhos menores. Aí a água se liga ao detergente e arrasta a gordura ralo abaixo. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Ok? Então aqui, ó, a função da bile é essa. Vamos para o exercício 2. No exercício 2 ele só coloca o desenho e pede para você dizer quem é quem. Então vamos dar nome? Quem que é o número? Então, ó. O exercício todo, vamos treinar. O número 1 é o estômago. O número 2 quem que é? O pâncreas. Quem que é o 3? O duodeno. O número 4 é a vesícula biliar. E o 5 é o fígado. Aí ele pergunta assim, ó. Cite o nome do substrato digerido pela enzima produzida em 1. Quem que é o 1? Não é o estômago? Qual que é a enzima? Pepsina. Ele pediu a enzima, né? Bom? Perdão. Ô, Jesus. Cite o nome do substrato.
proteína. Existe o nome do material que é digerido pela ação da enzima, não é a enzima, ele não quer enzima, ele quer o que é digerido pela enzima. Então, proteína. Qual a função da substância armazenada em 4? Então, vai lá, o fígado produz a bile, manda ficar guardada na vesícula biliar. Então, qual que é a função da bile? Emulsionar gordura. Emulsionar seria guardar? O quê? Emulsionar seria guardar? Emulsionar, guardar? Não, ó. Ele perguntou o que fica guardado dentro da vesícula biliar? É a bile. O fígado produz a bile e a bile fica guardada numa bolsinha chamada vesícula biliar. A questão B é qual é a função da substância que fica guardada na vesícula biliar? Certo? Então a função é emulsionar gordura. Mais fácil escrever. C. Pacientes com problemas de metabolismo de glicose podem apresentar disfunção de secreção endócrina do anexo indicado por qual número? Falou em glicose, você não consegue pegar a glicose e trabalhar com a glicose. O cara tem problema do quê? Diabetes. O cara que está com diabetes, ele tem diabetes porque ele não produz a insulina. Olha a pergunta. Pacientes com problema do metabolismo da glicose podem apresentar disfunção da secreção endócrina do anexo indicado por qual número? 5 é que número? Não é o 5 não. É o 2. É o 2. O 2 é quem? O pâncreas. Ele perguntou qual é o órgão. Nem perguntou o nome. Ele perguntou o número desse órgão que trabalha em cima da glicose. A função dele é ajudar a trabalhar com a glicose. Tá? Então, aqui é a letra C. Vocês entenderam? Ele não perguntou qual é o nome do hormônio, qual é o nome do órgão. Só vai perguntar o número. Então, se você lembra que a função do pâncreas, a função endócrina do pâncreas é produzir a insulina, então você já sabe a resposta. O que é essa merda de função endócrina? Gente, falou de função endócrina? Então vamos lá. Quem aqui já foi no endocrinologista? É médico do quê? Hormônio. Qualquer hormônio. Mas desculpa, você está, eu estou meio passando mal, eu estou muito assim, muito apulado. Você vai no especialista certo. Às vezes você vai no clínico geral, ele faz um exame, ele desconfia e manda você para o especialista. Ele está mandando você para o endocrinologista, ele está mandando você para o médico que trabalha com hormônio, sabe de tudo dos hormônios do corpo. Tá? Então, falou de função endócrina, está falando do quê? Hormônio. A parte hormonal que o pâncreas é responsável. Não lembra? Para digestão, ele produz o suco pancreático. Mas a parte hormonal do pâncreas é para produzir a insulina. Então, esse hormônio insulina trabalha sobre o açúcar. Ok? Agora vamos para o exercício 3, que é muito da hora. Vou ter que desenhar, hein? Os tubinhos que estão aqui para a gente enxergar a resolução. Os dois hormônios que o pâncreas produz. Então, a função endócrina do pâncreas é produzir esses dois hormônios. Beleza? O 3, a gente tem aqui esses tubos de ensaio. Tubo 1, tubo 2, tubo 3. No tubo 1, a gente tem amido mais água na temperatura do corpo. No tubo 2, a gente tem saliva mais amido
e a temperatura de 37 graus e o pH neutro. Ok? No tubo 3 a gente tem a saliva, o amido, 80 graus e pH neutro. Aonde ia acontecer a digestão do amido, gente? Aonde que está a enzima certa e as condições que a enzima quer para trabalhar? Ó, água quebra o amido. Não dá quando você gosta disso. Ok? Temperatura aqui do corpo bateu, temperatura do corpo. pH. O amido da saliva, ó. A saliva vai ter uma enzima que quebra o amido. A temperatura dá certa, bateu? Mas é esse o pH? pH 7? Uhul! Agora é aqui, ó. Na saliva tem uma enzima que age sobre o amido, mas essa enzima é exigente. O pH está certo, mas a temperatura? Nessa temperatura, essa enzima desnaturou. Ela perdeu a forma natural. Não vai acontecer bosta nenhuma. Ok? Então vamos ver as perguntas. Considere que o amido em presença de Lugol. Lugol é uma substância, gente, que às vezes até a mãe dos seis, não sei se a mãe dos seis, eu vou usar uma expressão aqui, eu não levo a mão não. Tem gente que é, como diz, neurótica para a limpeza dos alimentos que são ingeridos, ok? Quando você vai limpar um alimentinho, uma saladinha de alface que você vai fazer, você tem aquele hipoclorito, deixa de molho lá, beleza, sossegadinho. Você compra no mercadinho pronto. Mas tem um povo que usa iodo, que é um esterilizante. Você compra na farmácia. Eu sei que de manipulação os caras fazem, você vai lá, pega e usa. E aí tem a proporção certinha que você coloca na água, esteriliza. Depois você dá uma enxaguadinha e tá tudo certo, beleza? O Lugol é uma substância que tem o iodo. Acontece que o iodo, na presença de amido, reage, fica escuro. Então, se você pegar a batata, aí você descasca ela, não precisa nem descascar, bosta nenhuma, aí você corta a batata. Se você pingar uma gotinha de Lugol, vai ficar escuro, porque na batata tem muito amido. É uma reação química que vai acontecer do iodo com esse carboidrato aqui. Com esse glúten. Gente que escuro. Então ele está falando assim para nós, ó. Considere que o amido em presença de Lugol torna-se azul violeta. Olha a cor que fica. Fica essa cor aqui. Fica bem escura. Que resultados serão esperados se adicionarmos a cada tubo uma gotinha de Lugol? Na presença do amido, ó. O amido em presença de Lugol fica azul. Então, ó, se eu pegar o iodo que está no Lugol, juntar com o amido, vai ficar azul violeta. Essa cor? Azul violeta. Agora vai lá. Gente, amido, sem ele ser quebrado. Ok? Se você pegar o amido, ó, lembra que o amido é um carboidrato grande? São várias glicoses, uma grudadinha na outra. Então, se você digerir esse amido, você não vai ter amido, você vai ter a glicose. Então, no frasco onde ocorreu a quebra do amido e a conversão dele em glicose não é amido. Para eu formar o amido, eu vou ter que ter várias glicoses, uma grudadinha na outra. Só que se ocorreu a digestão, as glicoses estão tudo livre, leve, solta, sozinha, triste, querendo entrar dentro de uma célula para ser usada. Está entendendo? Qual dos frascos que não houve
a digestão do amido. Qual? Aqui não digeriu porque água não quebra amido. Aqui não digeriu porque na temperatura elevada a amilase que está aqui, ela perde a função. Aqui ocorreu a digestão porque está tudo certinho, tudo favorável. No frasco 1 e no frasco 3, a gente vai ter a coloração azul-violeta. Essa é a resposta. Por quê? Aí você vai explicar. A água não quebra amido, não digere amido. E no frasco 3, devido à temperatura elevada, a enzima aqui, né, ó, a amilase salivar, sofre desnaturação. Entendeu? Aqui a gente teve a total, a quebra do amido. Por quê, Pri? A enzima presente na saliva, que enzima é essa? A amilase salivar. Estava na condição favorável para ela trabalhar. Que condição é essa, Pri? Temperatura do nosso corpo e o pH adequado. Entendeu? Tá bom? Então essa seria a resposta da 3. 1 e 3 nós vamos ter o azul-violeta se formando, porque não houve a questão do amido. Eu até escrevi aqui. Ó. No frasco 1 e 3, a gente vai ter a formação do azul-violeta. Esse complexo azul-violeta. Ok? Se for para explicar. Por quê, né? Por quê? Água, embora esteja na temperatura correta, a água não faz a digestão do amido, não promove a quebra dessa molécula de amido. No frasco 3, a saliva contém a amilase salivar. Porém, como está numa temperatura elevada, essa enzima sofreu desnaturação. Então, ela não vai agir, ela não trabalha. Tudo bem? Podemos? Aguenta firme e forte? O 4 também tem, ó. O 4 é da hora. O 4 é da hora. Vou colocar aqui frasquinho, só para você enxergar as palavras da letra de sucesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um trenzinho aqui dentro desse tubo de ensaio, beleza? Pode falar. Fala desnaturalizado ou Desnaturação. Se eu quiser falar que a enzima foi desnaturalizada... Sofreu desnaturação. A enzima sofreu desnaturação. Ó. Gente, se alguém precisar ir embora, fica tranquilo, vai, sem estresse. Eu vou terminar de responder esses exercícios aqui. Então, quem puder ficar, tá bom? O Mikio tá gravando, depois se puder só acompanhar sem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó. Macarrão, vou abreviar. Carne, manteiga. Gente, vamos identificar qual que é o composto orgânico? Macarrão é proteína. Ó, macarrão é carboidrato, desculpa. Carboidrato. Carne é proteína. Então, vamos por aqui, ó. Proteína. Manteiga é lipídio. Gordura. Então, vamos por aqui, ó. Então, no frasco 1 e 2, a gente tem carboidrato. Nos frascos 3 e 4 tem proteína. Nos 5 e 6 nós temos lipídio. Agora vai lá as diferenças, ó. No frasco 2 eu joguei um ácido. O ácido clorídrico, lembra? Tá bom?
Nesse frasco 4 também. E no frasco 6 também. Certo? Então vai lá. O ácido clorídrico é para ajudar na quebra de proteína. Pegadinho? Então aqui não vai acontecer bosta nenhuma. Aqui não vai acontecer merda nenhuma. Se tivesse que acontecer alguma coisa, tem que ser onde tem carne. Porque a carne é proteína. Beleza? Vamos ver o que o exercício fala. Ele diz assim, ó. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cachorro foi purificada, dissolvida em solução fisiológica com pH 8 e distribuída em 6 tubos de ensaio. Qual que é o pH aqui? pH 8. pH 8. Alcalino. Ó. Agora pensa comigo. Na hora que você jogou o ácido clorídrico, mudou o pH. Aqui, mudou o pH. Aqui, mudou o pH. Aqui. Então aqui não é mais 8, ó. É 8 no 5, é pH 8 no 3, é pH 8 no 1. Olha o que ele diz no exercício, continua. Nos tubos 2, 4 e 6 foi adicionado o ácido clorídrico, de modo a se obter um pH final em torno de 2. Mudou o pH. Continua. Nos tubos 1 e 2 foi colocado macarrão, no 3 e no 4 foi colocado carne, no 5 e no 6 foi colocado manteiga. Os tubos foram mantidos por 2 horas na temperatura de 36 graus e ocorreu a digestão apenas em 1. Então vai lá, ó. Aonde ocorreu a digestão? Vamos lá. Órgão abdominal. Olha o detalhe, tá? Não é da boca, né? Abdominal. Ó? Então vai. Aqui o pH continua 8. Aqui o pH tá 2. Então, pela ação do ácido clorídrico, aqui a carne foi digerida. Dá para entender? Aqui, ó, o macarrão, num ambiente ácido, não vai ser quebrado. Então, ó, pH 8, esse carboidrato aqui, ele vai ser quebrado. Qual que é o pH? 8. pH 8, manteiga vai ser quebrada. Mas aonde tem o ácido, não. Então, se a gente fosse dar nome para as enzimas, vamos pensar. Diga. O HCl decompõe a manteiga também? Não. Ele só vai ajudar a quebrar as ligações peptídicas, que é o que liga para poder formar a proteína. Ácido para romper a ligação química ali. Tá? Agora vamos marcar, ó. Tubo 1, só para ficar fácil de você enxergar. Tubo 3 e o tubo 5. O pH aqui é 8. É isso? Que é o que não sobrou. Perdão. Ah, não, tá certo. Não, perdão. Aqui. Ó, então confere lá comigo. O tubo 1, pH 8, o macarrão digeriu? Digeriu. O tubo 3, lembra? O tubo 3, a gente tem um pH 8. Só que a gente tem carne aqui. pH 8 não digere carne, termina a digestão. Aqui nós temos o pH 2, no tubo 4, então a gente digere a proteína. Tubo 5, pH está 8, certo? A gente tem a digestão do lipídio, certo? Qual enzima que está agindo aqui? pH 8, qual enzima que age? Suco pancreático. Lembra? pH 8, todas as enzimas do suco pancreático. Então, a gente vai ter a enzima que vai agir sobre o carboidrato, lembra? A amilase pancreática. Lá no tubo 3, a gente teve a digestão da carne? Não, porque para digerir proteína precisa do ambiente ácido, tá? Então, aqui no pH 2, com a ação desse ácido, eu vou ajudar a quebrar a proteína.
Qual que seria a enzima? Lá no tubo 5, a gente vai ter lipídio sendo quebrado, no pH 8. Qual é a enzima? A lipase. Então vai, ó. Nesse pH e nesse pH, a gente vai ter duas enzimas do suco pancreático. Nesse pH eles somam. Está enxergando? Ó, aqui é o estômago. Aqui é o estômago. Se ele perguntasse qual era o órgão, entendeu? Qual que é o órgão que foi extraída a substância para ocorrer a digestão lá da carne? Aí você diria que teria que ser o estômago. Aqui a gente teve a ação do pâncreas. E aqui também do pâncreas. Então, quando foi H8, as enzimas não absorvem compatíveis, Lembra que eu comentei que se você alterar uma coisinha das exigências da enzima, ela para de funcionar? Lembra? Na hora que você jogou aqui esse ácido clorídrico, você tornou o ambiente ácido, a enzima que você colocou aqui, que é uma enzima que só trabalha no pH 8, ela muda a forma. Eu apaguei, ela sofre desnaturação. Ó. Ela desnatura. O que é desnaturar? Então vamos dar um exemplo. Se ela tem esse formatinho aqui, ele foi down, ela fica reta. Se ela está nesse formato, ela não vai trabalhar. Entendeu? Tá? Ela muda o formato tridimensional dela. Não vai dar encaixe no substrato, então não rola a digestão. Por fazer Newton, isso acontece. Tá. como que foi a digestão do macarrão se não está conhecendo? Ó. Para digerir macarrão, eu preciso ter a amilase. Só que tem a amilase salivar, que é da saliva, e a amilase pancreática, que foi o pâncreas que produziu. Como eu vou diferenciar uma amilase da outra? Pelo pH. A amilase salivar trabalha no pH neutro, 7. A amilase pancreática trabalha no pH 8, alcalino. Esse é o guia para diferenciar. As duas agem sobre carboidrato. Macarrão tem carboidrato. O carboidrato do lá? O amido. Certo? Por isso que a gente chama de amido. Lase. Quase é a terminação científica de todas as moléculas que têm a função de enzima. Então, ó, eu tenho duas amilases aqui. Qual das duas que eu vou usar? Qual delas que está sendo usada? Olha o pH. Aí você vai saber se é a amilase pancreática ou a amilase salivar. Porque é o mesmo motivo. Eu mudar um itemzinho da listinha de 2 fatores que influenciam a ação da enzima, se eu mudar uma coisa, ela perde a forma. Pri, se tiver no pH 8, mas a temperatura for 80, vai sofrer desnaturação? Vai. Pri, se tiver no pH 30, se tiver na temperatura do nosso corpo certinha, mas for um outro pH, ela vai mudar? Vai mudar. Tem que ser as duas coisas. Você está entendendo? Agora vamos ver o que o exercício pede. Aqui nós só estamos destruindo o exercício para saber o que vai acontecer em cada um. Qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? Qual foi? Se você está trabalhando com pH 8, gente, é isso que ele falou? Foi extraído um órgão, dele foi tirado uma enzima, ó, aqui ó, uma enzima extraída de um órgão abdominal que tem pH 8. Que órgão é esse? Pâncreas, não é a boca. Perdão dizendo, não são as glândulas salivares. Percebe? Então, ó, a gente, por isso que eu bati nessa tecla com vocês, porque gravar isso daqui te ajuda a matar todos os exercícios. Então, o órgão em questão é o pâncreas. Então, na resposta, na letra A, a gente tem aqui, ó, pâncreas. Agora vai, ó. Que o cachorro que tivesse esse órgão removido cirurgicamente. Por quê? Se o cara não tem pâncreas, no xixi dele vai ter o quê?
Vamos pensar, uma pessoa que tem diabetes, o que tem no xixi dela? Muito açúcar, não é assim? Não é assim? É assim. Então, se você remove o pâncreas, como é que você vai metabolizar a glicose? Tirar do sangue. Então, se o açúcar estiver em excesso lá no seu sangue, o rim vai mandar para fora do corpo. Então, você vai perder essa glicose pela urina. Tá? Então, ó, se você fizer a cirurgia, a urina desse cara vai ter muita glicose. Por quê? Porque o pâncreas age sobre o metabolismo da glicose. Ok? Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? Opa! Qual que foi? Onde que ocorreu a digestão? Ó, amigo. Você poderia citar duas, tá? Não ia estar errado. Ocorreu a digestão do amido, porque estava no pH correto, lá no tubo 1. E também ocorreu a digestão da manteiga, lá no pH no cubo 5. Você poderia escolher um dos dois e citar. Tá? Porque lembra? O pâncreas produz um suco de enzimas, uma sopinha de enzimas. São várias. Qual delas que você pode cair lá? Essa e essa daqui. Qualquer uma das duas que você citar está correta. Ok? Tranquilo? Entendeu, bonita? Ó, você viu o que eu fiz? Eu montei o desenho aqui, para a gente interpretar o exercício, tá? Aí pela interpretação a gente foi jogando as informações. Ah, ele jogou HCl no tubo tal, no tubo tal, no tubo tal. Para quê? Para a gente enxergar que na hora que jogou o ácido mudou o pH. Porque lá no puxado ele disse que em cada tubo a gente tinha o quê? A gente tinha uma substância com pH 8. Uma enzima que agia no pH 8. Mas você mudou a acidez no meio. Professora, Tá. eu não entendi a C, a resposta dela. A resposta da C? Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? Então, ó. Fosse purificada. Você não pegou o pâncreas e tirou a enzima de lá? Você purificou, você removeu do resto. Ok? Isso que significa purificar. Então, você pegou uma enzima em específico e aí você colocou nos tubos de ensaio. Essa enzima, ó, extraída de um órgão abdominal, foi purificada, dissolvida numa solução com pH 8. Então, eu sei que é uma daquelas enzimas todas que agem no pH 8. Aí foi distribuída em todos os tubinhos. Só que em cada um dos tubos eu tive uma diferença aí de ação. Tá? Então, eu tive o acréscimo de ácido clorídrico no tubo 2, 4 e 6. O que permaneceu inalterado quanto ao pH? O 3 e o 5. Ok? Aí vai. Agora eu olho o que foi adicionado em termos de alimento, o que foi adicionado em cada um dos tubos. Para eu saber o que vai ser digerido. Então vamos lá. No tubo 1 e 2 tinha macarrão. No tubo 3 e 4, carne. No tubo 5 e 6, manteiga. Qual que é o nutriente que está em cada um desses alimentos? Macarrão é rico em carboidrato. Carne é rico em proteína. Manteiga é rico em gordura. Agora vai. Sabendo qual que é o alimento, sabendo qual que é o pH, eu vou saber qual que vai ser digerido. Entendeu? Então, aonde estava carboidrato, se a enzima trabalha no pH 8, então eu vou digerir esse carboidrato. Qual que é essa enzima? Aquela que age no pH 8, a amilase pancreática. Tudo bem? Se eu tenho aqui, no tubo 2, o ambiente ácido, pH 8, ambiente ácido, não, a única enzima que trabalha no ambiente ácido é a pepsina. Então, eu já anulei no tubo 2. Não vai digerir nada de carboidrato ali. Vem do 3 e 4. No tubo 3, eu tenho carne. Essa carne, que é um alimento rico em proteína, eu vou digerir em pH 8? Não. Agora, se o pH que tiver 2, igual ele disse no exercício, tá? Ele falou. Se tiver o pH 2, ou seja, pH ácido, essa proteína vai ser digerida. Então, essa carne que está no tubo 4, eu vou ter a digestão dela, porque ela está no pH correto. Professora, mas é isso que eu não tenho problema de
As enzimas, elas foram despejadas no tubo? Dentro do tubinho. Especificamente, cada uma foi despejada. Ó, vou pôr 2 tubos aqui de exemplo para você. O tubo 1 e o tubo 2. De início, eu coloquei aqui uma enzima que age no pH 8. Mas isso foi feito em todos os tubos, todos, ok? Nesse tubo 1 e 2, qual que é o alimento que foi colocado lá? Macarrão. O macarrão, a gente sabe que é um alimento rico em carboidrato. Então, trocando em miúdos, no tubo 1 e 2 eu tenho carboidrato. Aí eu joguei aqui uma enzima que age no pH 8. Certo? Vai ocorrer a digestão? Se eu não tivesse mexido em nada, se estivesse na temperatura certinha, ia ocorrer a digestão. Sossegadinho? Então vai. Só que daí o cara fez o seguinte: no tubo 2, ele jogou um ácido. O ácido clorídrico. Eu mudei o ambiente, essa proteína aqui desnaturou. Certo? Desnaturo essa proteína aqui, ela não vai funcionar. Beleza? Aqui não vai digerir nada. Agora vai lá. Tubo 3 e 4. A enzima que foi colocada aqui, que você não sabe qual que é uma enzima que age no pH 8. Essa enzima, ela consegue digerir proteína que está na carne? Consegue. Eu teria digestão de proteína aqui. A tripsina, por exemplo. Mas vai lá. Quando eu joguei aqui o ácido, essa proteína aqui, essa enzima aqui, desnaturou. Então, essa enzima que está aqui, que age no pH 8, ela não vai mais trabalhar, porque você mudou o pH. Iria ocorrer a digestão? Se fosse um pH 2, se eu tivesse a enzima correta aqui, qual tem que ser essa enzima para trabalhar no pH 2? A pepsina. É ela que age no ambiente ácido. Então, aqui eu teria digestão se eu tivesse a proteína, a enzima correta, para quebrar a proteína. Tudo bem? Ok? Agora vai lá. Nesse tubo 5 e 6, eu joguei aqui a determinada enzima que atua no pH 8. Aí eu joguei o ácido aqui, ó. Na hora que eu joguei o ácido, essa proteína desnaturou, ela parou de funcionar. Então, ela não vai ter digestão nenhuma, que ela vai perder a forma, ela vai desnaturar, ela vai parar de funcionar. Agora, vamos olhar esse tubinho aqui. A manteiga no pH 8, ela seria digerida? Seria, se a enzima aqui fosse a lipase. A proteína aqui, se fosse a tripsina, eu ia ter digestão da proteína? Eu ia ter. Porque todas essas trabalham no pH 8. Entendeu? Aqui no tubo 1 eu vou ter a digestão do carboidrato? Sim, porque essa enzima pode ser a amilase pancreática. Entendeu? Então aqui, ó, a amilase pancreática ia trabalhar? Sim. Aqui a tripsina iria trabalhar? Sim. Aqui a lipase iria trabalhar? Sim. Você só ia citar uma dessas enzimas, porque todas essas 3 enzimas é produzida pelo pâncreas. Entendeu? E aí quando ele diz para nós que é um órgão abdominal, é só para a gente saber. Está aqui e não na boca. Abdômen, e não na região da cabeça. Tá bom? Então, uma das 3 enzimas que você citar, você iria acertar. Tá bom? Tranquilo? Eu só vou dar um macete do 5 para vocês responderem sem dificuldade. Olha o topo de ação da enzima, gente. O topo de ação da enzima é o pico. Desce a reta. Ó. Oi, colega, tudo bem? Vamos desenhar o gráfico. Tem 2, né? Oh, não, perdão. É um gráfico. Eu tenho 2 curvas. Vou mudar de cor para facilitar. Agora vamos nos pontos chaves. E aí eu fiz um desenho bem totalmente desproporcional. Ó.
Então, 2, 4, 6, aí ele coloca 8, 10, 12. Aqui ele fala sobre a atividade, se está muito alta ou se está reduzida. E aí também tem valores. 0, 2, 4, 6, 8. Então tá. Nesse eixo Y do meu gráfico, ele fala que é a atividade da enzima. Se ela está trabalhando rápido ou se ela está trabalhando devagar. Quanto maior é o número, mais rápido ela está trabalhando. Então ela está acelerada. Quanto menor é o número, mais devagar ela está trabalhando. Ok? Aqui é a reta do pH. Então, olhando para o pH, ó. Olhando para o pH. Lembra daquela escala de pH? Aquela retinha. Vamos desenhar a retinha aqui, ó. A escala vai de 0 a 14. O meio é 7. Então, se você mediu uma fitinha de pH numa determinada solução e deu 7, o ambiente é limpo. Se deu menor que 7, então de 0 a 6, o ambiente aqui é ácido. Se deu acima de 7, ou seja, de 8 até 14, então aqui o ambiente é alcalino. Ok? Então vamos lá. Olha na reta. O topo indica para mim que a enzima está arrepiando de trabalhar. Eu tenho que olhar o topo. Aí eu desço no meu gráfico. E aí a professora fez o desenho totalmente desproporcional, perdão. O 2 está aqui, tá bom? Olha no seu desenho que você vai ver que está certo. Ó, o 4 está aqui. Eu vou lá no ápice de funcionamento dessa enzima. Então ela começou a trabalhar. Chegou no máximo de ação dela, a bicha arrepiou de trabalhar. Aí ela começou a parar de funcionar. Parou de funcionar por quê? Ó, o ótimo de ação dela é qual pH? 2. No pH 4, no pH 6, aí ela perde a forma, ela para de funcionar. Mudou o pH. Ok? Agora eu vou nessa enzima que está em laranja. Foi, começou a trabalhar bem devagarzinho, de repente ela chegou no máximo. Esse máximo está em qual pH? pH 8. É só descer no desenho. Riscar não é um desenho, a prova foi feita para você riscar. Então você faz essas marcações aqui. Aí ela começa a trabalhar devagar, porque você mudou pH. 15 nessa, 15 naquela. Ó. Que enzima que trabalha em pH 2? Ácido. Da pepsina. Que enzima que trabalha em pH 8? Rapaz, se ela lista grande. Qualquer uma das enzimas do suco pancreático. Então vamos citar todas, aí você escolhe qual você quer. Então pode ser a amilase. Por isso que eu falei dos tubinhos, lembra dos tubinhos? Falou que o pH é 8, tem uma lista de enzimas. Então, a amilase pancreática. Ela vai agir sobre amido. A gente tem a lipase. Ela vai agir sobre lipídio. A gente tem a tripsina. Ela vai agir sobre proteína. E aí a gente tem as nucleases. Age sobre material genético que está dentro do núcleo da célula, né? Tudo bem? Qualquer uma dessas age em pH 8. Ok? Se você gravar uma, já está feliz agora. Então, dessas levas pode ser certa. Qualquer uma se você colocar. Qualquer uma que você citar. Tá? Então, ó, agora vamos lá. Completa o nosso quadro. Completa o quadro, ó. A pepsina é lá no estômago. Ó, então a gente marca. É produzida e age no estômago. Ok? Por que que eu
botei isso daqui. Porque qualquer uma dessas enzimas é produzida, ó, no pâncreas. Mas em nenhum momento a comida que você está comendo entra dentro do pâncreas para ser digerida. Não. O pâncreas pega um canudinho, ó, injeta tudo isso direto no intestino. Então, ó, elas agem no duodeno. Certo? A outra que vamos pôr aqui só para completar. pH 8. Perdão, pH 7. Qual que é a enzima que age no pH 7? pH neutro? A da boca. É a amilase salivar. Não vai caber aqui para eu escrever, beleza? Então vai lá. A amilase salivar é a enzima que está na saliva. A saliva age dentro da boca, mas quem produziu são as glândulas salivares. Então é produzida nas glândulas salivares, atua, age, vai trabalhar na boca. Entendeu? Tá? Então a gente tem essa brincadeira. Agora, olha as perguntas que dá lá. Qual é o local de ação da enzima A? Qual é a enzima A? Então, ó, a impressão, ela dá para enxergar que essa aqui é a enzima A. É só olhar o tracejado na legenda. A enzima B é o tracejado mais escuro. Tá dando para ver? Você tá com uma lista? Não. Olha só. Tá? Então, ó, ele falou assim. Lê para mim, por favor. A letra A desse último exercício. Qual é o local de atuação da enzima A? A enzima A, nós descobrimos que a enzima A é aquela que atua no pH 2. pH 2, a enzima A, pepsina. Como você vai justificar? Por conta do pH. Você vai usar como argumento o pH. Entendeu? A enzima A é a pepsina, pois é ela que age em pH ácido. Professora, nessas perguntas que envolvem explicar, a gente precisa falar, escrever exatamente o conceito, perfeitamente. Quanto mais objetivo você for, melhor, porque o cara que está corrigindo a prova não tem saco para o estudante. Então, vamos dizer, nas nossas palavras, ele aceita. Exato. Entendeu? Lógico que se você demonstrar conhecimento, perfeito, mas duas coisas acontecem. O cara não tem saco de ler texto grande. Segundo, você pode ter uma grande chance de você se embolar nas palavras e usar uma palavra errada. Aí ferrou. Então, quanto mais objetivo você for, melhor. Professora, eu estava confundindo. Eu estava colocando no modo do órgão. Então, enzima tem que ser... A enzima é aquela substância que vai chegar no alimento e quebrar ele. O órgão é quem produz. Ou o local de ação, que é o que a gente está vendo aqui, né? Tá bom? É Então, porque está aqui qual é o local de atuação da enzima A. Então pera lá. Obrigada por... Eu posso apagar? Eu estômago, mas Eu posso apagar para escrever as respostas? Então, ó. Então vamos prestar atenção. Então, vamos falar de local de atuação, é o nome do órgão. É o órgão. Presta atenção, atuação, não é local de produção. Entendeu? Ó, qual que é a pergunta? Qual é o local de atuação da enzima A? Isso. Então vai lá. É no estômago. Pois é lá que a enzima, que a pepsina age em pH ácido. Ou você pode escrever no estômago, devido ao... Por conta do pH 2. pH ácido. Você coloca pH 2. Então, ó, resposta curta, objetiva, você só está explicando o que ele quer. Qual que é a pergunta B? Cite uma enzima digestiva que apresenta o padrão da atividade da enzima B em seu local de atuação. Ó, local de atuação, não de produção. A enzima B, lembra da lista? Cita uma. Ele não mandou você colocar todas. Escolhe uma e põe. Eu coloquei a amilase. Então você pode pôr. Por exemplo, a amilase
pancreática. E age, local de ação, né? No duodeno. Tu pode falar intestino não? Que vai estar errado? É porque tem dois intestinos, né? Então, você tem entra isso também. Mas esse tipo de pergunta, quanto mais objetivo, curto, grosso, direto, melhor. Mas eu esqueci esse nome. Se você falar intestino delgado, ele vai aceitar, ele não vai desconsiderar. O máximo que ele vai fazer é tirar uma fraçãozinha de pontos. Você está entendendo? Porque se falar intestino grosso, está totalmente errado. Se você falar intestino grosso, opa, ele sabe que é no intestino delgado. Não, se você falar que é intestino grosso, está totalmente errado. Errou tudo. Se você falar intestino delgado, ele sabe, ela conhece, mas ela só não marcou o local específico, talvez porque esqueceu, porque não sabe. Sei lá, eu vou tirar, em vez de dar 10 para ela, eu vou dar 8. Ele vai tirar pontinhos. É que é difícil lembrar do desenho. É isso que ela está preocupada, né? Entendeu? Bom, são vários nomes, né? Tem bastante nome. Tem a pergunta C? Tem. Explica o que ocorreria com a atividade enzimática se experimentalmente a temperatura fosse pouco aumentada até atingir 60 graus. O que ia acontecer? Elas vão ficar lentas. A atividade enzimática iria diminuir até cessar, porque a enzima ia se desnaturar. Entendeu? Então, uma atividade enzimática Pode ocorrer ela pararem de trabalhar? ela para de trabalhar. Então, ela vai diminuindo até cessar, até parar. Porque quando a gente fala de parar, é porque imagina assim, ó, você não vai ter só uma enzima trabalhando, você tem um monte. Aos poucos, cada uma vai parando de trabalhar. Mas vai chegar uma hora que todas elas vão ter parado de funcionar porque mudou a forma delas. Entendeu? Isso é uma coisinha gradativa, não é assim, papum! Isso não é assim tão rápido, tá? A atividade enzimática diminui até cessar. Pois as enzimas desnaturarão. Que verbo estranho, né? Desnaturarão. Eu prefiro transformar em substantivo, que daí não erra, né? Sofrerão desnaturação. Entendeu? Tá? Vocês estão com saco para responder a outra? Não responde, tem que sair não. Tem só 3 e é de alternativa. E é de alternativa, então, se eu não estou enganada, todas elas tiradas do Enem. Sim. Tá?